Queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre dois capítulos de Mateus, capítulo 26 e 27. E nesses dois capítulos nós vamos abordar um pouco o que Mateus traz para nós sobre o julgamento e a morte de Jesus. E nós temos como objetivo, nesses dois capítulos de Mateus, observarmos e compreender que é na autorrenúncia que nós imitamos a Cristo. Às vezes a gente pensa que imitar a Cristo é quando nós pregamos muito, ou quando nós levamos a mensagem a muitas pessoas e conseguimos ganhar muitas almas para Jesus, então nós somos imitadores de Deus. Mas na verdade, quando nós olhamos para esses dois capítulos de Mateus, a gente vai perceber que é na autorrenúncia que nós imitamos a Cristo, quando nós aprendemos a renunciar às vezes muitas coisas da nossa vida para servirmos ao Senhor. E também nós precisamos compreender que Jesus nos libertou para sermos seus discípulos. Nos dias que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas, às vezes, que dizem assim: eu sou discípulo do fulano de tal. E existe até pessoas mesmo que dizem: eu tenho tantos discípulos. Na verdade, não foi isso que Jesus nos ensinou. Quando eu digo que fulano de tal foi discipulado por Beltrano, tudo bem, está tranquilo. Alguém que discipulou aquele irmão para servir a Cristo, mas na verdade é que o verdadeiro discipulado tem que ser discípulo de Cristo. Quando discipulamos alguém para servir a Cristo, para fazer a sua obra, precisamos entender que esta pessoa está sendo discipulada por mim, mas no objetivo de ser um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. O principal objetivo meu e seu é que você discipule alguém para se tornar parecido com Cristo. E se tornar parecido com Cristo, nós vamos olhar à luz desse texto que precisa de muita renúncia, muitas vezes. E nesse comentário de Mateus capítulo 26, nós aprendemos que estudar sobre a paixão de Cristo é aprender sobre o triunfo da cruz. A paixão de Cristo por nós, para salvar eu e você, para salvar a humanidade, ele precisava triunfar. E triunfar onde, pastor? Na cruz. Exatamente isso. Não era triunfar nos grandes palcos, não era triunfar nas grandes maratonas, não era triunfar nos ajuntamentos de grandes multidões, de grandes sermãos, não. Jesus já tinha passado por tudo isso, pregado os grandes sermãos. Mateus relata pelo menos 5 sermãos que Jesus fez, desde o primeiro até o último, o povo sempre observando os seus ensinamentos. Mas ele precisava agora triunfar na cruz, porque era na cruz que ele entregaria a sua vida para remir a mim e a você. Antes de Jesus ir à cruz, ele está reunido com seus discípulos na casa de um certo homem chamado Simão, leproso, e nós presenciamos uma cena muito interessante que Mateus relata. É que uma mulher entra naquele cenário e ela, com um vaso de alabastro, de um perfume muito precioso, ela então unge Jesus e derrama aquele perfume de maneira que aquele perfume exala todo o ambiente onde as pessoas estavam reunidas. E entre os discípulos, escute bem, entre os discípulos alguém começa a murmurar dizendo assim: para que esse desperdício? Esse perfume dava para ser vendido por muito dinheiro, e a gente com esse dinheiro dava para comprar muita cesta básica e dar para os pobres. Jesus, ouvindo e sabendo o pensamento dessas pessoas, diz assim: os pobres vocês sempre terão com vocês, quanto a mim nem sempre. O que ela está fazendo o que nenhum de vocês fez. Todo esse tempo que eu estou treinando vocês, há mais de 3 anos, ensinando, discipulando, e vocês ainda sequer tiveram essa ideia, sequer tiveram esse pensamento de fazer alguma coisa muito especial para mim. E essa mulher está fazendo, e o que ela está fazendo? Ela está antecipando o dia da minha sepultura. E tem mais que eu vou dizer para vocês. Onde esse evangelho for pregado em todo o mundo, em todas as nações, será mencionado o que esta mulher fez para a memória sua. Lindo, né, o que Jesus está falando? Parece assim, fazer os discípulos baixar a cabeça mesmo, porque, poxa, tanto tempo andando com o mestre, nunca tinham feito isso, e quando alguém está fazendo um gesto tão bonito, tão importante, que Jesus considera como uma prévia para o seu sepultamento, ainda tem alguém que critique aquela ação. Mas ficou uma ação registrada que até hoje nós temos conhecimento e mencionamos muitas vezes nas nossas mensagens.
Mas logo depois desse fato, meus irmãos, Mateus relata um outro fato que a gente também avalia ele, mas que é um fato triste. Porque entre os discípulos, entre aqueles mesmos que estavam preocupados, parece, com as obras sociais, de fazer serviços sociais, tem muita gente às vezes que faz isso, né? Prega o evangelho e acha que o evangelho é fazer obras sociais. Nem sempre, às vezes, o evangelho é fazer obras social. O evangelho é poder de Deus para transformar e libertar as pessoas. É bem verdade que o social acompanha aqueles que fazem as boas obras como resultado, como prova, como testemunho de que nós estamos fazendo, mas não é esse o principal objetivo do evangelho. Mas entre os discípulos tem um homem que era seu discípulo, uma pessoa de, vamos dizer assim, de influência entre os demais, que em vez de estar oferecendo algo melhor para Deus, está procurando uma oportunidade de conseguir recursos à custa do mestre. E aí ele chega com os principais dos sacerdotes dizendo: vocês querem matar ele, vocês querem prender ele, eu sei onde ele está e se vocês me derem aí qualquer coisa, eu levo vocês lá. Quanto é que vocês me dão? E eles lhe deram então 30 moedas de prata e pagaram antecipado. E o nome desse discípulo chamava-se Judas. E Judas, então, procurou o momento certo para entregar Jesus. E quando ele encontrou esse momento certo, lá no Getsemane, então ele pega e entrega Jesus, cumprimentando Jesus e dando-lhe um beijo, porque o beijo era sempre uma cumprimentação, era uma saudação de pessoas que eram muito próximos, muito íntimos, então se cumprimentava e saudava com ósculo santo, um beijo. E Judas faz isso com Jesus. É interessante que Jesus já havia dito: um de vocês vai me trair. Entre os discípulos alguém estava dizendo: Senhor, quem é? Quem é? E Jesus diz: aquele que mete comigo a mão no prato. Todos comiam com ele no prato, mas ficam mais inculcados ainda. Mas quando Judas chega e trai a Jesus com um beijo e saúda ele com um beijo diante das pessoas, esse era a senha que ele tinha dado para as autoridades. Agora Jesus diz ainda assim: amigos, ou amigo, para que vieste? Ou seja, o que tu está fazendo? O que tu tem para fazer, faz depressa. Queridos, quando nós olhamos tudo isso aqui, Jesus poderoso, e Jesus chega a dizer para os discípulos, para Pedro pelo menos, quando Pedro vê Jesus sendo preso e pega a espada e corta a orelha de um dos servos do centurião, dos soldados romanos ali, e Jesus diz: Pedro, mete a tua espada na tua bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quisesse, Pedro, eu pedia legiões de anjos e eles me livrariam desta hora, mas para isso vim, ninguém vai tirar a minha vida, eu mesmo a darei, para que seja alcançado o objetivo de Deus e salve toda essa humanidade. Queridos, com isso nós chegamos a observar de que Jesus tinha poder sobrenatural para não ser preciso viver essas coisas, mas ele viveu tendo uma renúncia própria para que eu e você pudessem servir a Cristo. Portanto, eu finalizo nesta oportunidade dizendo para você que ser discípulo de Cristo é ter autorrenúncia. Aprender com Cristo é aprender a renunciar. Se você está disposto a fazer alta renúncia na sua vida, com certeza você pode ser um discípulo de Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia, um dia de bênção, de vitória, e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.